Bom, gente, vamos prosseguindo aqui no estudo do auxílio-doença, né? Agora vamos passar ao artigo 61. Até já falei nele, que é a renda mensal inicial. Vamos lá. O auxílio-doença, inclusive decorrente do acidente de trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% do salário de benefício, observado o disposto na seção 3, especialmente no artigo 33 dessa lei. Como eu disse, 91% do salário de benefício. Esse artigo 33 diz que o valor mínimo é um salário mínimo, e o valor máximo é o teto, que atualmente é 3.467,40, conforme a lei 12.254 agora de 2010, ok? Vamos ao artigo 62. O segurado em gozo do auxílio-doença, insuscetível de recuperação para a sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desenvolvimento de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando for considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. Gente, vamos explicar aqui o conteúdo do artigo 62. Vejam bem, primeiro caso, vamos supor que eu tenha cortado a minha perna e tenha ficado incapaz por 30 dias, né? Nesse caso, eu vou me recuperar desse corte e vou continuar podendo ser professor. Não vai ser necessário que eu faça nenhuma reabilitação profissional. Esse é um caso, né? Então não vai incidir o artigo 62. Mas vamos considerar uma segunda hipótese. Um estivador tem um problema grave de coluna e ele não poderá mais se recuperar clinicamente para desenvolver essa atividade de estivador, que é carregar preso, né? Nesse caso, ele deverá passar pelo serviço previdenciário de reabilitação profissional para aprender outra profissão. Por exemplo, fazer cursos de capacitação. Isso é feito pelo INSS ou normalmente pelos conveniados. Nesse caso, ele vai ser reabilitado para desenvolver outra atividade. Enquanto o INSS não reabilitá-lo, não poderá ser suspenso o pagamento do benefício. Essa é a segunda situação. Vamos à terceira situação. Esse cidadão, o problema dele da coluna é tão grave que ele não consegue ser estivador, nem pode ser reabilitado para nenhuma coluna. O problema é gravíssimo, ele não pode mais desenvolver trabalho de nenhuma natureza. Nesse caso, nem para a reabilitação ele vai para a aposentadoria por invalidez. Então são três hipóteses. Primeiro caso, a pessoa se recupera para a atividade habitual, não vai ter reabilitação. Segundo caso, ele vai ter que ser reabilitado para praticar outro trabalho que lhe garante subsistência. Ou no terceiro caso, que não cabe nem reabilitação, ele está imprestável, não consegue exercer mais nenhum trabalho em razão do seu problema físico ou mesmo mental e vai ser aposentado por invalidez, ok? Vamos para o artigo 63. O segurado em gozo do auxílio-doença será considerado pela empresa como licenciado. Bom, gente, a percepção do benefício vai gerar o licenciamento do empregado, né? O seu contrato de trabalho vai ser suspenso. Parágrafo único. A empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar-lhe durante o período de auxílio-doença a eventual diferença entre o valor deste e a importância garantida pela licença, né? Tem empresas que têm acordos coletivos que pagam a licença remunerada. Nesse caso, se o auxílio-doença ser pago pelo INSS, que vai ser de 91% do salário de benefício, for inferior a essa licença, a empresa vai ser obrigada, pelo parágrafo único do artigo 63, a pagar a diferença entre o valor da licença remunerada e o auxílio-doença. Tá ok? Esse é o entendimento do nosso artigo 63. O nosso próximo benefício é o salário-família, pessoal. O salário-família, ele é previsto no artigo 65 da Lei 8213 de 91. E aqui trata-se de um benefício previdenciário que não se destina, né, a substituir a remuneração do trabalhador ou do aposentado. Ele, na realidade, busca dar um acréscimo àquele trabalhador ou aposentado à sua remuneração ou aposentadoria em razão do segurado ter filhos menores de 14 anos ou inválidos, tá?
Vamos começar a analisar aqui pelo artigo 65. O salário família será devido mensalmente ao segurado empregado, exceto o doméstico, e ao trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados, nos termos do parágrafo 2º do artigo 16 desta lei, observado o disposto no artigo 66. Parágrafo único. O aposentado por invalidez ou por idade e demais aposentados com 65 anos ou mais de idade, se do sexo masculino, ou 60 anos ou mais do sexo feminino, terão direito ao salário família pago juntamente com a aposentadoria. O que a gente pode aqui já extrair do artigo 65? Primeiro, não são todos os segurados que terão direito ao salário família. Apenas o segurado empregado, né, doméstico está fora, o empregado, o trabalhador avulso e alguns aposentados. Quais são esses aposentados? Aposentado por idade, aposentado por invalidez e os demais aposentados, que são os aposentados especiais ou por tempo de contribuição, que tenham idade mínima de 65 anos, se forem do sexo masculino, ou 60 anos, no caso das mulheres. Então, só empregado, avulso, aposentados por idade, por invalidez e demais aposentados com 65 anos de idade homem ou 60 anos de idade mulher terão direito ao salário família. Além disso, é preciso que esses segurados possuam filhos menores de 14 anos, né? Ou inválidos de qualquer natureza, ou então equiparados a filho, né? Quem são os equiparados a filhos, que nós já vimos que são do artigo 16, parágrafo 2º da Lei 8213. O tutelado e o tutelado e o enteado. Os equiparados a filhos são os tutelados e os enteados, tá ok? Esses até agora são os pressupostos de concessão do salário família. Mas o artigo 201 da Constituição Federal criou um novo requisito, né? E o artigo 201, com redação dada pela emenda 20 de 98. É preciso que esse empregado, esse avulso e esses aposentados, eles se enquadrem como baixa renda. E o valor atual de baixa renda, nós vamos passar aqui, é cerca de R$ 810. Vamos passar aqui o nosso slide agora. Colocamos aqui, ó. De acordo com o artigo 201, inciso 4 da Constituição da República Federativa do Brasil, apenas os segurados baixa renda perceberão este benefício. E esse valor atualizado agora em 2010, pela portaria interministerial do Ministério da Previdência Social e da Fazenda 333, agora 2010, é de R$ 810,18. Então, apenas os empregados avulsos e os referidos aposentados que tenham filhos menores de 14 anos ou equiparados, que recebam até R$ 810,18 por mês, terão direito à percepção desse benefício do salário família, benefício que não se destina a substituir a remuneração ou a aposentadoria, mas apenas dá uma quantiazinha extra para ajudar com as despesas das crianças ou dos adolescentes. Vamos agora ao artigo 66, onde nós veremos aqui a renda mensal do nosso salário família. Artigo 66. O valor da cota do salário família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 anos ou inválido de qualquer idade, será de R$ 19,48, renda maior que R$ 539,03 e até R$ 810,18. E para quem ganha menos, teremos uma cota menor. A cota será de R$ 27,64 para aqueles segurados que tenham renda de até R$ 539,03, conforme, né, os valores agora de 2010. Isso vai ser pago por filho de 14 anos, de idade até 14 anos ou inválido, ok? A lei de vocês está até desatualizado. Eu já coloquei aqui no slide o valor atualizado pela portaria interministerial MPS, né? Ministério da Fazenda
333 de 2010, são essas duas faixas do salário família. E lembrem-se o que nós falamos, todos os benefícios de prestação continuada, inclusive os regidos por norma especial, na forma do artigo 28 da Lei 8213, serão calculados com base no salário de benefício. Só duas exceções. A primeira é essa aqui, o salário família, porque a lei já fixou dois valores para o pagamento das cotas do salário família, né? E não vai ser utilizado o salário de benefício para o seu cálculo. Vamos ao artigo 67, pessoal. O pagamento do salário família é condicionado à apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação válida relativa ao equiparado ou inválido e à apresentação anual do atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de frequência à escola do filho equiparado nos termos do regulamento. Vejam, para se pagar o benefício é preciso que se apresente certidão de nascimento. O benefício, inclusive, é pago a partir da data de apresentação da certidão de nascimento. E para que esse benefício continue sendo pago, se a criança tiver até 6 anos, o pai é obrigado a apresentar anualmente o atestado de vacinação obrigatória sob pena de suspensão do benefício. E se for de 7 a 14 anos, é preciso que semestralmente seja apresentado o atestado de frequência escolar, também sob pena de suspensão desse benefício previdenciário. Ok? Vamos prosseguir aqui com o artigo 68. As cotas do salário família serão pagas pela empresa mensalmente, junto com o salário, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das contribuições, conforme dispuser regulamento. Parágrafo 1º. A empresa conservará durante 10 anos os comprovantes dos pagamentos e as cópias das certidões correspondentes para exame pela fiscalização da Previdência Social. Pessoal, no caso do segurado empregado, a empresa, o empregador, vai pagar o salário família ao seu empregado e depois, quando essa empresa for pagar as suas contribuições previdenciárias patronais, será reembolsada através da compensação no pagamento das suas contribuições previdenciárias. Então a empresa paga e depois, né, compensa com o INSS quando ocorrer o pagamento das contribuições previdenciárias. Prosseguindo aqui com o parágrafo 2º do artigo 68, quando o pagamento do salário não for mensal, o salário família será pago juntamente com o último pagamento relativo do mês, né? E o artigo 69, o salário família devido ao trabalhador avulso poderá ser recebido pelo sindicato de classe respectivo, que se incumberá de elaborar as folhas correspondentes e distribuí-lo. Pessoal, no caso do avulso, né, o sindicato poderá fazer o pagamento desse benefício, né? Então ele poderá ser recebido diretamente no sindicato da categoria se houver um convênio. E finalmente o artigo 70. A cota do salário família não será incorporada para qualquer efeito ao salário ou ao benefício. Filho passou de 14 anos, salvo inválido, vai ser cortado. Esse valor não se incorpora a uma eventual aposentadoria ou qualquer outro benefício, muito menos à remuneração do trabalhador. Bom, com essas considerações, nós fechamos aqui o estudo do salário família e vamos passar aqui ao salário maternidade, né, a partir do artigo 71 da Lei 8213 de 91. Vamos começar aqui pelo artigo 71. Bom, o salário maternidade é devido à segurada da Previdência Social durante 120 dias, com início no período entre o 28º dia antes do parto e a data da ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade. Pessoal, o prazo aqui da nossa legislação previdenciária de pagamento do salário maternidade é de 120 dias, tá? Durante 120 dias, a empresa vai deixar de pagar o salário, né, se for empregado, e a segurada vai receber da Previdência Social mensalmente o pagamento do salário maternidade. Serão 4 competências aqui, 4 meses de percepção do benefício do salário maternidade. E esse benefício, ele também é devido na hipótese de adoção, né? E aqui vai depender da idade da criança. No caso de crianças
de até 1 ano se paga por 120 dias. De 1 a 4 anos se paga por 60 dias. E crianças de 4 a 8 anos se paga apenas por 30 dias. Esse é o entendimento do artigo 71-A da Lei 8213, que nós vamos passar aqui agora. A assegurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é devido ao salário maternidade pelo período de 120 dias, se a criança tiver até 1 ano de idade, de 60 dias, se a criança tiver de 1 a 4 anos de idade, e de 30 dias, se a criança tiver de 4 a 8 anos de idade. O salário maternidade de que trata este artigo será pago diretamente pela Previdência Social. Pessoal, há meses atrás, vocês conhecem mais do que eu, a CLT, ela foi alterada e alguns dispositivos foram revogados, de modo que a licença maternidade, né, que é um instituto trabalhista, não se confunde com o salário maternidade. A licença maternidade na adoção foi unificada em 120 dias. E muita gente mandou e-mail para mim, professor, e na adoção o salário maternidade agora vai ser pago em 120 dias, independentemente da idade da criança? Eu respondi a todos que não, esse é o meu posicionamento, porque licença maternidade é o Instituto Trabalhista. Aqui é salário maternidade, é um benefício da Previdência Social e a redação do artigo 71-A não foi alterada. Não é possível, pessoal, majorar um benefício ou estendê-lo sem a respectiva fonte de custeio. Trata-se de um princípio da Seguridade Social chamado de princípio da precedência da fonte de custeio, que está previsto no artigo 195 da Constituição Federal. Mas o tema ainda é novo. Se vocês pegarem, por exemplo, o livro do professor Fábio Zambit, de 2010, ele entende que o salário maternidade da adoção vai ter que ser sempre 120 dias. Eu penso justamente o contrário, né? E até o momento as provas têm adotado a redação do artigo 71-A. Esse foi o posicionamento, inclusive, que nós colocamos agora no nosso livro recém-lançado, Direito Previdenciário Sistematizado, pela editora Juspodium. Tá ok? Mas vamos ver como é que a jurisprudência vai se comportar ao longo dos anos. Vamos ao artigo 72. O salário maternidade para assegurada empregada ou trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal igual à sua remuneração integral. E aqui nós colocamos uma observação. Para a empregada e a avulsa, o valor equivalerá a uma remuneração mensal, não se sujeitando ao teto do regime geral, conforme julgou o Supremo na ADI 1946, mas deverá observar o teto federal do artigo 248 da Constituição, cabendo à empresa arcar com a eventual diferença. Pessoal, quando da época da emenda 20 de 98, que criou o teto de R$ 1.200, isso vem sendo, depois a emenda 41 botou 2.400, todo ano isso vem sendo majorado, foi proposta essa ação direta em 1946 no Supremo Tribunal Federal. E a dúvida era essa. O salário maternidade da empregada e da trabalhadora avulsa vai se sujeitar ao teto do regime geral? Que a Lei 823 não disse nada, né? E a emenda 20 também não autorizou que se rompesse o teto. E o Supremo disse que sim, por questão de isonomia, para que não haja desemprego nas empregadas e avulsos que ganhem mais do que o teto, que caberia à empresa pagar essa diferença, que é possível que se rompa o teto do regime geral para o pagamento do salário maternidade em favor das seguradas empregadas e das trabalhadoras avulsas, conforme julgamento do Supremo na ação direta de inconstitucionalidade de número 1946. Todavia, nenhum benefício do regime geral pode ultrapassar o teto do funcionalismo federal, que é o subsídio dos ministros do Supremo, né? É quase R$26 mil, que essa norma consta do artigo 248 da Constituição Federal. Então, se a empregada, por exemplo, ganha mais do que o teto do Supremo, a empresa vai ter que arcar com essa diferença. Vamos agora ao parágrafo 1º. Cabe à empresa pagar o salário maternidade devido à respectiva empregada gestante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no artigo 248 da Constituição, quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço. Bom, no caso segurada empregada, aqui é a mesma sistemática do salário família. A empresa vai pagar o salário maternidade à sua empregada gestante e depois vai
obter, né, o ressarcimento através da compensação no pagamento das suas contribuições previdenciárias. Pessoal, vale lembrar quando nós vimos a carência, né? Nós, na aula anterior, quando estudamos a carência, nós vimos que o salário maternidade poderá ter carência ou não, depende da segurada específica, né? Vimos o artigo 25 e o artigo 26 da Lei 8213. Quando se tratar de segurada empregada, de trabalhadora avulsa e de empregada doméstica, o salário maternidade não exigirá carência. Por outro lado, quando estivermos diante de uma contribuinte individual, de uma segurada especial ou de uma segurada facultativa, o artigo 26 da Lei 8213 exige a carência de 10 contribuições mensais. Então, tudo depende da segurada para nós sabermos se esse benefício reclama ou não vai reclamar a sua carência. Ok? Vamos passar aqui ao parágrafo 2º. A empresa deverá conservar durante 10 anos os comprovantes dos pagamentos e os atestados correspondentes para o exame da fiscalização. E o parágrafo 3º, o salário maternidade devido à trabalhadora avulsa será pago diretamente pela Previdência Social. Aqui não tem maiores dificuldades. O artigo 7.3 é aquele que diz qual será o valor do salário maternidade, né? Vamos analisá-lo agora. Assegurado o valor de um salário mínimo, né? Tem que ser pelo menos um mínimo. O salário maternidade para as seguradas, para as demais seguradas, pago diretamente pela Previdência Social, consistirá em um valor correspondente ao seu último salário de contribuição, né? Quer dizer, a sua última remuneração para a segurada empregada doméstica. 2. Em 1/12 do valor sobre o qual incidiu sua última contribuição anual para a segurada especial. E 3. Em 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição apurados em um período não superior a 15 meses para as demais seguradas. Vejam que a empregada e avulsa é o valor da sua remuneração e as demais seguradas vai ser calculado aqui de acordo com o nosso artigo 73, né? Sempre assegurado o valor de um salário mínimo. Se você pega empregada doméstica, vai ser o último salário de contribuição da empregada doméstica. Salário de contribuição vai ser a remuneração da doméstica registrada na sua carteira de trabalho. No caso de segurada especial, se ela tiver pago a contribuição, e a contribuição é sobre a receita da comercialização de quem adquire a produção, vai ser 1/12 da base de cálculo da contribuição previdenciária da segurada especial. Como segurado especial é pequeno trabalhador rural, pequeno pescador artesanal, normalmente ela não ocorre. Aí vai se pagar um salário mínimo. Eu nunca vi um salário de maternidade de segurado especial que não fosse de um salário mínimo. E para as demais seguradas, vai ser 1/12, né, da soma dos 12 últimos salários de contribuição não apuráveis em período superior a 15 meses. Nesse caso, nós teremos aqui para as contribuintes individuais, bem como para as seguradas facultativas. Ok, gente? Vamos passar agora ao nosso próximo benefício, que é a pensão por morte. E aqui uma dica: pensão por morte é o benefício mais cobrado em todas as provas de previdenciário. Nós fizemos um levantamento, pensão por morte dá de pau em todos os benefícios. Primeiro se cobra a pensão para depois se cobrar as aposentadorias. E o estudo aqui vai partir do nosso artigo 74, né? Vamos a ele. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data, do óbito, quando requerida até 30 dias, do requerimento, quando requerida após o prazo do inciso anterior, e da decisão judicial no caso de morte presumida. Pessoal, né? Para que haja o pagamento de pensão por morte, primeiro, tem que ter o falecimento de uma pessoa que era segurada da Previdência Social. Ou seja, ela estava pagando as suas contribuições previdenciárias ou, pelo menos, estava no período de graça, né? Aquele período do artigo 15
da Lei 8213, em que a pessoa mantém a qualidade de segurada, mesmo sem o pagamento das respectivas contribuições previdenciárias. Então temos que ter o falecimento de uma pessoa que é segurada e temos também que ter dependentes. É preciso que o segurado falecido tenha deixado algum dependente, e os dependentes nós já estudamos. São aqueles do artigo 16 da Lei 8213. Lembrem-se que o 16, inciso 1, é a classe preferencial que tem presunção absoluta de dependência econômica, né? Temos ali companheiro, companheira, cônjuge e filho não emancipado menor de 21 anos ou inválido, sendo que também se inclui o parceiro homoafetivo, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e do Supremo Tribunal Federal. E são equiparados a filho o tutelado e o enteado menor de 21 anos, não emancipado ou inválido de qualquer idade, desde que comprove dependência econômica, bem como o ex-cônjuge ou ex-companheira, se perceber pensão alimentícia. Esses são os dependentes do inciso 1, os preferenciais. No inciso 2, nós temos os pais, que têm que comprovar a dependência econômica, porque não gozam da presunção. E no inciso 3 do artigo 16, nós temos os irmãos não emancipados menores de 21 anos ou inválidos de qualquer idade. Então, faleceu uma pessoa, essa pessoa é segurada e deixou um dependente. Esse dependente, se for do inciso 1, tem presunção de dependência econômica. 2 e 3 tem que demonstrar. Nesse caso, pode ir na Previdência para requerer a pensão por morte. E a pensão por morte, a data de início do benefício será o óbito, se requerida até 30 dias. O cidadão morreu hoje. Se você requer o benefício até 30 dias, vai ser pago desde o óbito. Se passaram-se mais de 30 dias, vai ser pago a partir da data de entrada do requerimento administrativo na Previdência Social. E o caso à parte, o caso do inciso 3, caso de morte presumida, que é cidadão que desapareceu, por exemplo, vai ser pago a partir da data de prolação da sentença judicial que reconheceu o seu desaparecimento. Ok? Vamos dar uma pausa e daqui a pouco retornaremos aprofundando o estudo da pensão por morte.